E aí galera, beleza? Mais uma videoaula para vocês aí. E hoje eu quero estar falando sobre migração de banco de dados MySQL para SQL Server, com uma dica de deixando, o banco que você está migrando como padrão DBO no SQL Server. Por que eu estou falando isso? Porque quando você migra, ele vai estar realizando. Repare uma coisa, ó, eu setei esse banco aqui e eu vou realizar uma consulta aqui, ó, select asterisco from OS. Deu erro, ó, porque a tabela não existe nesse banco. Esse banco aqui está setado como padrão. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, a consulta funciona, porque aqui existe uma tabela chamada OS, onde tem dados, e eu estou trazendo esses dados aqui para a tela, projetando esses dados aí. No SQL Server, o padrão é DBO. Fica um DBO.tabela, que seria OS. Se você realizar essa consulta aqui e o banco for padrão DBO, vai funcionar. Com a migração, reparem que o banco que eu quero migrar aqui é o banco que foi tema do meu TCC, um sistema para controle de OS, chama db_cios_v2.1. Ele ia ficar dessa forma, db_cios_v2.1, que é o nome do banco migrado.tabela. Ou seja, toda a minha aplicação, em todo o DAO que eu tiver no Java, que é uma aplicação em Java, eu teria que colocar isso aqui antes de cada tabela para eu conseguir fazer a migração e jogar para SQL Server, para funcionar no SQL Server. Como eu faço isso para deixar padrão DBO lá no SQL Server? Você vai aprender sobre isso aí. Eu tenho SQL Server aqui, percebam que eu não tenho banco de dados db_cios_v2.1 aqui, e vamos utilizar a ferramenta própria para isso, a ferramenta da Microsoft que auxilia na migração de MySQL para SQL Server. Essa ferramenta chama Microsoft SQL Server Migration Assist for MySQL. Vou deixar o link de download aí, encontra fácil no Google aí. Então vamos dar um File, New Project. É importante você escolher aqui a versão do seu SQL Server. O meu aqui é 2014. Você pode nomear isso aqui se você quiser salvar, mas vou dar só um OK. E aqui, ó, nós vamos conectar na instância do ASQL. Vou conectar na instância do SQL Server. Aqui, deixa eu fazer de novo esse processo aqui do SQL Server para explicar uma coisa a vocês. Se não tiver com o nome do banco aqui, eu não consigo conectar. Por quê? Porque eu não tenho um banco para realizar a migração. Então, você coloca o nome do banco, eu coloquei aqui idêntico ao que nós temos no MySQL, e aqui, ó, ele te dá esse erro, porque ele fala que o banco não existe. Então esse banco será criado quando você der yes. Se você for agora no SQL Server, você vai ver que agora nós temos o banco, ó. O que eu vou fazer aqui agora? Vou marcar o banco que eu desejo realizar a migração e vou converter o esquema. Botão direito em cima e converte esquema. O esquema foi convertido. Eu vou sincronizar. Vou dar um OK. E vou migrar os dados. Aí, no processo de migração, ele vai pedir para você logar na instância novamente e vai exibir uma tela de comparação com o que tinha no banco MySQL e o que foi para o MySQL Server. Aí você compara os dados para ver se não está faltando nada. E agora vamos lá no SQL Server verificar. As tabelas estão aqui, ó. Percebam que aqui está o que eu falei, ó. Ele coloca na frente, aqui você tem o banco de dados, o nome do banco de dados e a tabela que foi migrada, ó. Vamos ver na tabela de OS aqui. Olha como é o que eu estava falando para vocês. Se na minha aplicação
eu tiver um select listando isso aqui e exatamente tiver só assim, quando eu executar no SQL Server não vai funcionar, porque eu preciso ponterar o banco de dados e a tabela. Então, como corrigir isso aqui? Eu vou estar deletando o banco de dados novamente. Vou deletar. Ó, deletei. Eu vou dar um close nesse projeto aqui. Fechei ele. E agora vou fazer da maneira deixando o padrão DBO. Isso evita você a mudar a sua query. Se você não tiver usado nenhuma função específica de MySQL, isso vai te adiantar muito para você mudar direto para o padrão. É só mudar a classe de conexão com o banco que vai funcionar tudo perfeitamente. Mas se você usou alguma função específica de MySQL que não existe em SQL Server, você vai ter que aí fazer alguns ajustes na sua query de qualquer forma. Mas vamos lá, novo projeto. Vou conectar na instância aí, né, do MySQL. Vou conectar na instância do SQL Server. Aí ele reconheceu que não tem o banco. Só dá um yes que ele vai criar o banco. E nesse momento, você seleciona e clica em cima do banco. Reparem que te deu essa opção aqui, ó. E olha como é que está aqui. Olha lá, nome do banco, ponto, nome do banco de novo, que seria o banco migrado no SQL Server. Você pode clicar em Modify ou um duplo clique. Com isso, o que você vai fazer? Vai clicar aqui, vai listar aí a instância do SQL Server. Se abrir assim, basta você expandir. E você vai aqui, ó, esquemas. Você vai ver o DBO. Clicou no DBO, deu OK. Agora, quando você converter o esquema, agora vamos no SQL Server, ó. Reparem que já tem o DB Seals, V2 aqui, ou o nome do seu banco aí. E aqui, ó, você possivelmente vai ter as tabelas na hora que a gente realizar a sincronia do banco de dados. Ó. Vamos converter o esquema. Ó, o esquema já foi convertido. Vamos sincronizar o banco de dados aqui agora. Ó. Vamos dar um OK. Sincronizou o banco, ou seja, nesse processo aqui ele converteu tudo que tinha em MySQL para SQL Server. A estrutura das suas tabelas, autoincremente, unique, unsignet, not null, tudo foi convertido para SQL Server nesse processo aqui. Vamos voltar aqui no SQL Server, ó. Vamos fazer aquele processo de novo. Aqui nas tabelas agora, ó, percebam que está tudo DBO. Ou seja, sua consulta vai ficar padrão agora. Agora é só realizar a migração dos dados. Lembrando que se você tem o sistema em funcionamento, recomendo você pedir às pessoas para desconectarem do seu sistema ou fazer quando ninguém estiver utilizando. Novamente aqui ele te dá um comparativo, verifique para ver se tudo foi migrado, um closer. E agora no SQL Server aqui você tem seus dados, só que agora no padrão DBO aí. Isso evita que você utilize as consultas daquela forma, né? Colocando o nome do banco migrado, ponto tabela. Se você está migrando, você não vai precisar depois ficar alterando no seu DAO lá as suas queries de pesquisa no banco, de inserção, nada disso. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês gostem e que seja útil aí para vocês. Até a próxima videoaula.